Bom dia, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E para os que nos acompanham pelas redes sociais, pelas plataformas de mídias digitais, nosso cordial bom dia, um bom domingo e uma extraordinária celebração. Intenções da Santa Missa: falecidos: João Luiz de Lima, Acelina Maria de Lima, por todas as vítimas das enchentes, das fortes chuvas que caíram em Pernambuco e no Nordeste nos últimos dias. Ação de graças pelo aniversariante do dia, Benjamin, completando 10 anos, façamos votos de louvores a Deus, muita saúde, prosperidade, amor na vida com a família. Caríssimos irmãos e irmãs, amado, louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivenciando também, logo mais à noite, quinta noite da festa do padroeiro Santo Antônio, e em especial hoje, solenidade de Pentecostes, domingo 5 de junho de 2022. Irmãs e irmãos, estamos reunidos em oração, assim como Maria e os apóstolos, e celebrando esta solenidade de Pentecostes, recordamos o dia em que o mistério pascal atingiu sua plenitude no dom do Espírito derramado sobre a igreja nascente. Trazemos nós nossas alegrias, nossas esperanças, nossas angústias, bem como nossas conquistas, diante de Deus e do altar, que infunde o seu amor abrasador em nossos corações. Com muita alegria e entusiasmo de pé, acompanhamos com o canto inicial a procissão de entrada. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ele sopra onde quer. Fosse igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homem a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como o fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós nos reunimos nesta manhã de domingo para celebrar a grande festa da vida. Pentecostes significa a festa em que Deus, derramando o seu Espírito, inunda toda a terra, renova a vida, e a presença do seu Espírito torna alegria, vigor, e renova a vida, e que acende no coração das pessoas a alegria de poder sentir-se renovadas e motivadas por ver esta presença e os sinais de Deus em nossa volta. Esta manifestação desta ação salvadora
e iluminadora de Deus para a nossa vida. Junto vamos suplicar o perdão de Deus para bem celebrarmos o grande mistério da nossa fé e celebrar o amor da Trindade Santa. Senhor, que sois o caminho, tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que sois a verdade, tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a vida, tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, a Santíssima Trindade, demos glória para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, pelo mistério da festa de hoje, santificai a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo
os dons do Espírito Santo e realizar agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, em que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos os galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus, e o meu, como sois grandes. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas parecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se, ó Senhor, em suas obras. Seja-lhe agradável o meu canto, pois o meu Senhor é a minha grande alegria. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer:
Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos do único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entoaremos agora a sequência da solenidade de Pentecoste, número 10 do jornalzinho. Todos de pé. São 7h19 da manhã. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei-los bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai os doentes, curai os doentes, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio que aquecei, o frio que acrescei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Santo, enchei todos os corações, acendei em nós o amor, como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pôs no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A paz esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a saudação do ressuscitado, que se faz presente na comunidade em um momento inesperado. Diz o próprio texto do Evangelho: eles estavam de portas fechadas, com medo, indecisos diante de toda o medo e também de toda a situação do acontecimento da Semana Santa, da quinta-feira e sexta-feira santa, que estava traumatizados, podemos dizer assim, e indecisos, vivendo um momento de pânico. Mas Jesus, ao ressuscitar, se faz presente, e nesta presença de Jesus também Jesus manifesta sinais da sua as cicatrizes, né, dessa ressurreição, da crucificação, melhor dizendo, da crucificação, mostrando as mãos e o lado para significar: ali está realmente o Senhor. Não é uma ilusão de ótica, é uma realidade de que o crucificado é o ressuscitado e o ressuscitado é o crucificado. É a mesma pessoa, mas ele apresenta com sinal de vitória. Aquele que passou pela morte, que destruiu o poder da morte e as maldades do mundo e fez prevalecer a vida e o poder da vida. Então este evangelho de hoje mostra para nós sinal de vitória e também o ressuscitado, que voltando à comunidade para reconfortar e também para tirar todas as dúvidas, né, que a comunidade carregava dentro de si. Mesmo sabendo que Jesus havia prometido que em poucos dias derramarei sobre vós o Espírito Santo, o qual fará lembrar todas as coisas, e ele vos conduzirão para que vocês possam ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em todos os lugares do mundo.
está visto lá nos evangelhos anteriores. Domingo passado, por exemplo, na sessão, Jesus lembrava para nós esta mensagem, esta forma como ele se posicionava. São 7h28 da manhã. E na igreja, ou seja, na missão que Jesus viveu e anunciou, em pouco tempo a igreja iria viver esta nova primavera. Tempos novos, em que a promessa seria realizada, a promessa da envia do Espírito Santo, e que o Cristo tornaria aquele que realmente é o Senhor, o Senhor da vida. Isso, conforme as profecias, a gente percebe que o fio condutor da mensagem é mostrar para nós que, nos assegurar que todas as profecias elas se cumpriu na pessoa do Filho de Deus. E Jesus Cristo, ele viveu o caminho do servo sofredor, que cumpriu diante dos olhos humanos todas as promessas, e ele realmente passou em nosso meio, sendo aquele que prega o amor, a paz, a solidariedade e a justiça do reino de Deus, como realmente um modo de mostrar o sonho e o grande ideal de Deus, para que nós possamos vivermos a missão e a vida de que realmente nós somos filhos de Deus, chamados a viver a santidade, chamados a viver o senso de justiça, o respeito e da própria capacidade de compreender a vida como esse dom sagrado. Na primeira leitura, ressalta para nós a presença do assunto de Pentecostes, o derramamento dos dons, que lá anteriormente, nas festas antigas, celebravam uma festa de agradecimento, de gratidão para com Deus, pelo bom fruto da colheita. Com o passar dos anos, esta festa ganhou um sentido religioso, que está diretamente ligada à saída do Egito, que a Páscoa ela tem a Páscoa judaica, que depois tornou-se a Páscoa cristã. A Páscoa em si, ela tornou-se um símbolo e, ao mesmo tempo, um divisor da história em que apresenta a nova caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida. Sai da escravidão para a libertação, melhor dizendo. Da escravidão do Egito para seguir rumo à terra prometida, as promessas que Deus havia feito aos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E realmente, eu sou o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, diante do que os fatos foram acontecendo, enquanto que Pentecostes celebrava como que era 50 dias após a Páscoa, que era justamente um outro momento em que ajudava a selar esta aliança de Deus, que recordava lá no Monte Sinai, Moisés recebe das mãos de Deus os mandamentos, que é a aliança de Deus com o povo, onde Deus diz bem assim: não farás para ti nenhum outro Deus, não adorareis Deus ou coisa alguma, seja no céu, na terra, debaixo do céu, debaixo das águas. Eu sou o único Deus para vocês, de vocês, o Senhor e Criador de todas as coisas. E esse momento em que Moisés recebe a lei, chamada Tábua da Lei, os 10 mandamentos, foi comemorado solenemente, com todas as, diria assim, pompas, alegrias e sinais da teofonia de Deus, vozes e trovões, relâmpago, tudo que manifestava a ação de Deus. Uma nuvem que cobria o povo, de certo modo, amedrontado, temendo de medo. Que fenômeno é esse? Que negócio é esse? Que coisa é essa? Nós nunca vimos isto. Para mostrar, fixar na mente e no coração das pessoas que ali é um momento extraordinário de Deus. Que Deus, ele move até a natureza em si, tudo isso é movido pela força e vontade do coração de Deus. E para dar um sentido bem firme e característico do poderio e também do amor desse Deus, da ação desse Deus que louva a própria natureza, tem como que uma manifestação, uma louvação.
da grandeza e também da ação desse Deus diante do próprio mundo, diante da vida. Pentecostes é uma semelhança muito grande, como se fosse um novo tempo, mas na verdade é uma sintonia e uma realidade que expressa esse novo tempo, essa nova primavera da vida da igreja, onde Deus manifesta de outra forma, de outra maneira. Mas que a gente percebe que, diante de tudo isso, ou seja, o que está representando tudo isso é que em Pentecostes é um fenômeno de unificação, de unidade e de ação de Deus, que no derramamento de Pentecostes, quando todos estavam reunidos em Jerusalém no templo, e de repente houve como que um barulho de uma forte ventania, e perceberam língua como que de fogo que apareceu no meio dele e foi se repartindo. E pousar sobre cada um deles, mostrando que a ação de Deus e esses sinais manifestam que fogo significa, na linguagem bíblica, na cultura bíblica, significa Deus, aquele que queima, que aquece, que reacende e que nos dá aquela sensação de calor, de firmeza, né? De autenticidade. E o fogo, a gente sabe que ele tem um significado muito grande, hein? Na história bíblica, nas colocações bíblicas, nas referências, que realmente o fogo é aquele de pura prata, né? Que elimina as impurezas e deixa só a essência do ouro e da prata. Então o fogo em si, ele tem uma característica muito precisa e também determinante dentro da cultura bíblica e também das referências que a palavra de Deus traz quando se refere a fogo. O fogo em si é o retrato e a ação de Deus. Aquele que realmente ele vem para purificar e eliminar todas as sujeiras. A gente faz um exemplo bem rasteiro. A gente faz a limpeza e volta a casa, fica aquelas coisas lá. E para dar fim a isso que eu vou fazer, vai ali, bota o fogo, elimina, fica tudo só a cinza, né? E aquilo ali, se bota água, o próprio tempo se carrega de resolver aquela situação. Então significa dizer que neste fenômeno de Pentecostes, esse fogo que aquece e elimina o medo, as inseguranças, a incerteza, e que dá para nós a ação do Espírito Santo para a nossa vida, para o nosso coração, para aquecer e para realizar aquilo que o próprio Jesus havia dito para a comunidade dos discípulos. Derramarei sobre vós o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas que vocês já ouviram, e até as coisas futuras ele vos ensinará. E nós precisamos, caríssimos irmãos e mães, estar sempre sensível à ação desse Espírito Santo, que o próprio Deus nos prometeu, e ele realmente, o Espírito Santo em si, ele age em nós, ele se manifesta em nós, à medida que a gente realmente abre o coração e consegue ler os sinais e as ações de Deus presentes em nossa vida, se deixa mover pela vida de oração, a leitura, a meditação, e coloca a nossa sintonia diretamente codificada com a ação de Deus. O pensamento e a mente, o coração que se volta, que se envolve de tal maneira que a gente fica impregnado desse sentimento, dessa vontade e também dessa disponibilidade, onde realmente, quando nós deixamos nos iluminar pela ação do Espírito Santo, as maldades, as ações adversas não penetram o campo da mente nem o coração da gente, porque a gente realmente está plasmado, cheio desta graça. Essa graça transborda o sentimento na alma daquele que se deixa iluminar, também consegue se abrir, ou seja, se dispor a deixar que o Espírito Santo possa agir no modo de viver, na maneira como nós olhamos e sentimos as coisas. Então, temos alguns dons, referência dos dons do Espírito Santo. Pode ter muito mais do que isso. A gente vê bem isso no ensino da Crisma. Os dons, bem como da sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Então, estes são os dons que, às vezes, por falta de conhecimento ou de exercício,
nós às vezes passamos até esquecido. Desapercebido que Deus nos presenteou com esses dons, com esses talentos. E a gente se pergunta assim, mas na verdade, como estamos vivenciando e colocando isso em prática no dia a dia da nossa vida? Esses talentos sendo trabalhados, a gente fica lá com que adormecido e não move esses sentimentos. Não faz com que esse sentimento nos fortaleça, nos revigore a viver o caminho da santidade e do amor. Colocava duas perguntas, sempre trabalhando em cima dessas perguntas. Já ontem eu falava e hoje volto a falar essa pergunta. A pergunta é, como eu estou vivendo a minha missão de batizados? Cada um deve se perguntar, diante dessas palavras, como eu estou vivendo a minha missão de batizado no dia a dia? Qual tem sido a minha presença, a minha atuação na igreja, nas pastorais, nas atividades do dia a dia? Como é que eu estou agindo? Sou um católico de missa ou vou quando dá vontade? Mas, afinal, a fé está nos levando para onde? E quais as minhas ações concretas que eu realizo durante a semana, ou mesmo seja no sábado, domingo? Visito os doentes, faço caridade, sou amável com as pessoas, rezo com a minha família, oriento a minha família a estar no caminho de Deus, a viver esta aliança de amor e de sintonia com Deus. Ou o cansaço, as preocupações, as angústias da vida, o medo, as coisas me deixam caminhar um tanto corda bamba, assim, superficial. Curto muito a amargura, a tristeza, as preocupações. Mesmo que todo esse lado, todas essas coisas existam. Mas a gente não pode ficar preso a essas coisas. Temos que agir com esse espírito de sabedoria e de graça. Questionar o mundo e também as coisas. E também saber o que posso fazer, o que estou fazendo para que as coisas possam mudar. Uma outra pergunta, que deveria ser as duas seguidas, mas eu quis explanar um pouco nessa primeira questão. Aí eu pergunto, a pergunta é para todos nós, para mim e para vocês. Como eu estou vivendo, ou como estou sendo sinal de Deus diante das pessoas? A gente tem se perguntado isso, a gente tem parado para pensar nessas coisas? O Evangelho traz para nós muitas ensinamentos, expressões fortes e tocantes, quando diz que Jesus saudou com a paz os discípulos. Depois tocou sobre eles, soprou sobre eles, comunicando o Espírito Santo. É a maneira de falar assim que esse encontro realmente ajudou a reacender nos discípulos esta realidade do mistério do ressuscitado. Jesus já mostrou os sinais, Deus a entender a mão e o lado, que são as cicatrizes, para confirmar que ali está o ressuscitado, o vitorioso, né? Mas que em si as marcas estão impregnadas, porque realmente é o mesmo Cristo do amor, do acolhimento, do afeto, aquele que cura, aquele que ama, aquele que acolhe, aquele que incentiva, aquele que nos dá o voto de confiança e também confia na capacidade de cada um de nós. Então ele diz, o evangelista, ainda o próprio Jesus determinou para que eles pudessem realmente partir em missão com o seguinte encargo: aquele que perdoar serão perdoados, aquele que não perdoar serão retidos os pecados que não perdoam. Isso é, aqueles que abraçar a mensagem, a este serão realmente derramados o Espírito Santo, serão resgatados para viver essa unidade, essa comunhão na igreja, na comunhão na pessoa do mistério do ressuscitado. E aqueles que não acolher a mensagem, que não abraçar esta mensagem, não acolher nem dar ouvido, a eles serão retidos, que não haverá um efeito, né? E a ação ainda daquele que ignora, daquele que se distancia de Deus, então permanece
o jeito e também a indiferença, ou seja, é uma indiferença mesmo, daquela pessoa que não se deixa iluminar pelo mistério. Porque, na verdade, existe aquele porém. E Deus age em nós à medida que a gente deixa Deus agir em nós. À medida que a gente realmente torna sensível os sinais ou a vontade de Deus. Se a gente se fecha e ignora, ou seja, não está sensível nem atento aos sinais da manifestação do Espírito de Deus, então Deus também respeita a nossa liberdade, essa nossa decisão, embora que a gente pode caminhar também no meio do povo, mas não estamos sendo assistidos pela graça de Deus, porque a gente ignorou. A pessoa se fechou à vontade e também à ação iluminadora de Deus. Então Deus respeita a liberdade. Ou seja, se eu escolho o caminho da morte, não da vida, Deus não vai botar uma corda no pescoço, no meu pé e puxar. Deus deu consciência do que é certo e do que é errado. Do bem e do mal. Daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. E Deus tem consciência, que todos nós temos consciência do que é bom e do que não é bom. Mas esta celebração vem para mostrar para nós que a ação de Deus na vida da igreja, voltando ao pensamento inicial, esse momento em que se vive o início de uma nova primavera, exige de nós esse olhar glorioso, comprometedor, também compreensível, a entrar nessa dinâmica de viver novos tempos, o Kairos da graça de Deus, ela se expande e se derrama no coração daqueles que se abrem a viver o mistério. Mistério este que nos convida a olhar e a nos predispor a viver aquilo que no próximo domingo vamos celebrar. O amor da Trindade Santa, que é a família perfeita, onde o amor de Deus predomina e expande todos os quatro cantos. Nos corações transborda e se auto-renova. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mistério da Trindade Santa. Toda a ação de Deus nos direciona, e nos convida a olhar que aí está a perfeição deste amor de Deus, que devemos também viver essa experiência e nos lançarmos em direção a viver este caminho do compromisso, o discípulo missionário, que não só anuncia, não só é mensageiro, mas aquele que a vida é a mensagem do Cristo, que torna sinais de Cristo diante do mundo, da própria vida. De pé, professamos a nossa fé rezando assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, inspirado no Espírito que ora em sua igreja, apresentemos ao Deus da vida as nossas preces. Após cada invocação, a Assembleia responderá: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Iluminai a vossa igreja, Senhor, com a luz do vosso Espírito, e guiai os passos dos vossos filhos e filhas no caminho da paz, nós vos pedimos. Curai os doentes, aquecei quem está com frio, dá esperança aos desanimados, consolar os que sofrem, por isso nós vos pedimos. Dai ao ser humano a capacidade de construir um mundo mais justo e também fraterno, onde o amor supere todo ódio e todo tipo de ódio, e a reconciliação vença a vingança, por isso nós vos pedimos.
Dai novo vigor às pastorais, aos movimentos, grupos de nossas comunidades, para que servimos uma igreja viva, missionária, em estado permanente de missão. Por isso nós vos pedimos. Ai, Senhor, o vosso Espírito, a atender às nossas preces, que confiante depositamos diante do vosso coração bondoso, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Trabalha, faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, que o Espírito nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações do alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, em nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude dos mistérios pascais, derramar-te hoje o Espírito Santo prometido,
em favor dos vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade de raças e línguas. Por essa razão, transbordamos da alegria pascal e aclamemos vossa bondade cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Pai de misericórdia, que sobre os nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoe esta oferenda apresentada ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós oferecemos pela vossa igreja santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso bispo Francisco Lucena e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, os quais, conhecendo a fidelidade e a dedicação em vos servir, Ele vos oferece conosco esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e leva a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em língua de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto e Clemente, Cício, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Por Cristo, Senhor nosso. Em comunhão com toda a igreja que estamos. Recebeu, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos e levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu aos seus discípulos, dizendo:
tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciemos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vosso servo e também vosso povo santo, nos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebeu, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participar deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, João Luiz de Lima, Arcelina Maria de Lima, e todas as vítimas das enchentes que partiram desta vida, marcado com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo, Senhor nosso. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obediente à palavra do Salvador, e formado pelo seu divino ensinamento, juntos rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no nosso cada dia. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
saudar o vizinho com a paz de Cristo, né? Foi a paz, a saudação, umas primeiras palavras e o sinal da alegria, da vitória de Jesus na comunidade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade. São 8h04 da manhã. De nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz. Ó, dai-nos vossa paz, ó, dai-nos vossa paz, Senhor, a vossa paz. Senhor Jesus Cristo, que o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade será sustento e remédio para a minha vida. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fala do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a
a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguei os que estão humilhados, doa-se aos pequenos, aos pobres, que são do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, concedai a graça que lhes destes, para que cresça os dons do Espírito Santo, e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Fiquemos atentos aos avisos paroquiais, à programação da semana. Hoje, domingo, logo mais às 19 horas, teremos a quinta noite do novenário do nosso padroeiro Santo Antônio. E hoje, em especial, os animadores de hoje, Pastoral da Catequese e também IAM, Infância e Adolescência Missionária. O conjunto musical, o Ministério de Música, que irá animar hoje, Ministério de Música Filhos da Luz, celebrante o Padre Raimundo. Participemos com muito fervor, com muita alegria da nossa celebração. Logo mais à noite, quinta noite, repito, do novenário trezenário do nosso Santo Antônio. Agradecemos de forma especial aos celebrantes de hoje, Padre Jorge, como sempre, uma homilia muito rica, nos levando a viver, não é? Voltar ao tempo de outrora, trazendo essa ilustração do Evangelho ao nosso ministro, aos coroinhas e coroetes, hoje enfeitando, e mais que isso, deixando o altar muito celebrativo, 15 coroinhas hoje ao todo. Façamos votos que a partir de hoje não falte nas missas, né? Tem missa que a gente procura, não tem um coroinha para ajudar o padre na celebração. Então a coordenação vai cuidar da partir de hoje, manter pelo menos 2 escalados em cada celebração. Agradecer aos eleitores, mais uma vez, os que fazem aqui o Edupac, Educandário Pedro Apris de Carvalho, nas tias Lenilda e tia Lenira, que mais uma vez conduz as crianças para a leitura. Ao aniversariante de hoje, né, Benjamin, 10 anos, e façamos votos que tenhamos um domingo super abençoado e uma semana na graça de Deus. Agradecer a Ítalo, hoje mais uma vez aqui ajudando nos cânticos, para ficar uma missa bem dinâmica. A todos um forte abraço, um bom domingo e um bom dia.
vivendo as alegrias do dia, esse dia que marca a nova primavera da igreja. Vamos cantar parabéns para o aniversariante aqui, Benjamin, não é isso? 10 anos. Fica de pé aí, cabra. Parabéns a você nessa data querida das felicidades, muitos anos de vida. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Viva o aniversariante! Parabéns, Deus abençoe, né? Saúde, paz e perseverança. Então, os agradecimentos já foram expressos. A alegria de estar com vocês esta manhã de domingo, celebrando, né, o dia especial de toda a caminhada e toda a trajetória dessa igreja missionária que nasceu, podemos dizer assim, nesse grande evento de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo nos enche da sabedoria e também da alegria salvadora de Cristo. Agora vamos receber a bênção de Deus. Agradecemos, né, a todos, até essa avalanche de coroetes, né, coroinhas, para colorir esse dia tão especial que devemos celebrar com muito fervor, que é o Pentecoste, que recorda e que reacende em nós esse rejuvenescer da alegria do ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos. Temos uma feliz semana e boa participação no Trezenário de Santo Antônio. À noite prosseguiremos, né, com a celebração do quinta noite do Trezenário. Todos estão convidados. Okay. Com Santo Antônio vamos seguindo nosso caminho, nossa missão. Muita coragem, nova esperança, novos motivos no coração.